Bom dia dia a a todos todos e e todas. todas. Olá, pessoal, mais um encontro, mais uma reflexão da palavra e nós esperamos vocês. Então funciona assim para quem É novo está na área. novo na área. A gente é uma live e você pode participar a qualquer momento e na medida da oportunidade que eu achar conveniente eu vou lendo suas perguntas ou participações, Uhum, ok? Então aguardamos você. Beijão a todos. legal. Caros irmãos e irmãs, todos vocês que estão aí conosco nessa caminhada teológica, eclesiológica, nós estamos tratando, nesses últimos 2 domingos e hoje o terceiro encontro, sobre figuras de linguagem que são usadas para expressar, comunicar para nós algo sobre a igreja. Então, antes de a igreja ser isso que eu e você pensamos, os primeiros que vieram antes de nós, a primeira audiência de Jesus Cristo, os primeiros a colocar em prática o que Jesus Cristo ensinou, nos comunicaram o que eles pensavam sobre a igreja. Então eu tenho falado aqui desde o primeiro encontro. Jesus Cristo falou muito sobre o reino e pouco diretamente, objetivamente sobre a igreja. Esses primeiros discípulos que deram andamento ao projeto de Jesus Cristo foram então aqueles privilegiados, testemunhas privilegiadas de Jesus Cristo e os primeiros a dar execução, a dar realidade àquilo que Jesus Cristo mandou que fizessem. Né? E eles usaram então linguagem figurada. Jesus usou muito linguagem figurada para falar do reino. E os discípulos fizeram a mesma coisa para falar da igreja. Nós já falamos no domingo passado e no primeiro também um pouquinho sobre toda essa figura, todo esse conjunto de linguagem da ovinocultura usada por Jesus e pelos discípulos como figura para falar da igreja, como figura para falar do relacionamento dos cristãos com Jesus Cristo e do relacionamento entre eles e do relacionamento deles próprios com as pessoas de fora, com os simpatizantes e as adversidades que eles enfrentariam. Hoje eu quero iniciar a abordagem de uma nova figura de linguagem, rimou, né? Abordagem com linguagem, riquíssima, talvez a mais utilizada para falar da igreja, que é o corpo humano, né? Corpo de Cristo, o corpo. Né? Bom, se a figura da ovelha, do rebanho, do pastor, é, digamos, a mais antiga em que nós podemos partir do próprio Jesus Cristo e até do Antigo Testamento, né? A do corpo vai ser introduzida principalmente por Paulo nas suas epístolas. Eu fiz aqui um pequeno relatório. O Novo Testamento se refere aos cristãos, aos discípulos de Jesus como corpo, usa essa figura do corpo 21 vezes. Então, a frase corpo de Cristo vai aparecer em Romanos, em Coríntios, em Efésios, às vezes indiretamente falando o corpo, né? Subentendido já a figura que os discípulos deveriam compreender, ou então falar a igreja que é o seu corpo. Né? Então, essa frase vai aparecer diversas vezes, quer diretamente falando o corpo de Cristo, quer se referindo a o corpo, seu corpo, um só corpo, né? No conjunto, 21 vezes. Então, você percebe que é nós temos aqui, digamos, um material fontal, né? Nós temos uma fonte de pesquisa muito ampla. Né? E como se trata de uma figura simples, né?
nós podemos então dedicar mais tempo à tradução dessa figura e à aplicação dessa figura para, através dela, através do seu sentido, né, extrairmos o máximo possível de sentido, de realidades e de verdades a respeito da igreja e da vida comunitária, né? Bom, quando a palavra, o Novo Testamento fala de corpo de Cristo, nós podemos pensar em 3 sentidos básicos, né? O corpo de Cristo no sentido literal, ou seja, o corpo da sua carne, o corpo com o qual ele nasceu de Maria, o corpo com o qual ele foi conhecido, sua cara, seus braços, cor da sua pele, né? Sua vida, sua morte, né? Sua crucificação, seu sepultamento, seu corpo, né? Corpo no sentido como o seu corpo e o meu corpo, né? O sentido mais direto, imediato e primário, né? Na Santa Ceia, ou melhor dizendo, na instituição da Eucaristia, como chamam os católicos, ou Santa Ceia, como chamamos nós, os cristãos não católicos, nós temos um sentido mais ou menos metafórico, né? Aqui tem muita divergência sobre isso, quando na última ceia Jesus pega o pão e fala: isto é o meu corpo, comei dele todos, ou façam isso em memória de mim, isto é o meu corpo. Toma o pão e fala: isto é o meu corpo. Ali é o primeiro momento em que Jesus dá um salto, né, semântico, né, da literalidade do seu corpo físico, sua carne, para um sentido metafórico, né? Quando eu digo metáfora, eu estou me referindo a uma figura de linguagem, quase sinônimo de figura de linguagem. Por quê? Porque a palavra metáfora significa literalmente metaforos, né? Significa etimologicamente, né? Carrega outro sentido, né? Ou então ele está fazendo, e aí tem uma diferença técnica muito sutil que não convém, não nos importa aqui, pelo menos nesse momento, que é falarmos de analogia. Quando ele pega o pão e fala: isto é o meu corpo, ele está estabelecendo traços de comparação entre o pão e seu corpo físico. Quem sabe não foi através desta proposição de Jesus, né, que os discípulos irão depois considerar a igreja como corpo de Cristo, né? Bom, aqui nós temos que fazer uma reflexão bem simples do porquê nós usamos figuras de linguagem e esta figura de linguagem. Nós poderíamos pensar que a figura de linguagem facilita a nossa comunicação, né? Ao contrário da figura do rebanho, em que nós tivemos que pesquisar a cultura da ovelha no Oriente, no passado e numa região desértica, o corpo nos remete imediatamente à fonte, à imagem real da figura, que é o corpo. Ora, a palavra corpo nos remete imediatamente ao seu sentido literal. Afinal de contas, nós não apenas temos um corpo, nós somos um corpo. Nós praticamente não existimos de modo incorpóreo, né? Nós só existimos de modo corpóreo, né? Então o corpo nos remete imediatamente. Nós não estamos falando de algo externo a nós. Nós estamos falando de algo que somos. Eu estou falando com vocês agora a partir do meu corpo. E você está entendendo esta minha exposição de dentro do seu ser, em seu corpo, né? Então isso nos remete imediatamente à realidade
e também já nos remete à compreensão da figura, porque eu posso estabelecer essa relação. Assim como meu corpo, tal, 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 assim também a igreja, tal, 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 né? Isso nos remete imediatamente ao sentido, pelo menos para iniciar uma exposição. Portanto, a figura de linguagem é usada para servir de ponte imediata, né, àquilo que nós queremos tratar de fato. Que não é biologia, não é anatomia, não é corpo humano, mas é a igreja. Mas partindo de uma figura conhecida, chegar então a expor algo que em princípio é desconhecido. E aqui está então um outro significado, um outro propósito, né, digamos assim, do uso da figura de linguagem. Partir do simples, do conhecido, para o complexo e o desconhecido. A igreja que eu e você estamos carecas de saber o que é, pelo bem ou pelo mal, né? Quando os discípulos escreveram as epístolas, quando Paulo, Pedro, os discípulos, de modo geral, os apóstolos, escreveram, eles estavam apresentando uma instituição, uma vida comunitária inédita, que traça alguma continuidade em relação às associações humanas, né? Porque são pessoas reunidas, mas que, por outro lado, inovam completamente com características completamente inéditas. Então é nesse contexto que, por exemplo, o apóstolo Paulo fala do corpo de Cristo, né? Para servir de ponte para acessar um novo significado, um novo sentido. É aqui que nós nos colocamos para tratar então desse tema. Vamos fazer essa viagem, né? Atravessar essa ponte, observando o nosso próprio corpo, nossas mãos, nossa boca, nosso tronco, né? Nossos membros, a partir desta realidade inata nossa, né? Imediata, acessarmos então revelação, aquilo que nos é revelado através dessa nova dinâmica chamada corpo de Cristo, ok? Bom, eu vou tratar hoje com vocês, talvez o texto, ou certamente o texto, em que o corpo de Cristo é abordado da maneira mais extensa, mais rica, que é 1 Coríntios 12, né? Então me acompanhem lá no texto de 1 Coríntios 12, eu pretendo continuar esse assunto no próximo domingo, a partir de Romanos 12, e depois, novamente, esse tema, quem sabe, a partir de Efésios e de Colossenses. Então, nós estamos partindo do texto mais, digamos, extenso, né? E eu diria até simples, porque a proposição dele aqui é simples, né? Depois, para textos mais sucintos e profundos, né? Digamos assim, mais concentrados, sintetizados, né? E que nós vamos também abordar aqui para ver o máximo de sentido que nós podemos extrair dessa figura de linguagem. Eu quero propor para vocês uma caminhada em 3 passos, então. Primeiro, vamos pensar um pouco no corpo no seu sentido literal. Então, esqueça a igreja, esqueça a figura de linguagem, vamos pensar um pouco no corpo humano. Depois, vamos partir rapidamente, sucintamente, para pensar no corpo como sentido metafórico, como sentido figurado, sem falar ainda da igreja. Será que nós usamos a palavra corpo com sentido figurado, metafórico, ou seja, eu falar de corpo, ou de membros, ou de órgão, né? Num sentido que não seja o corpo físico, o corpo material que eu e você somos, né? Para, por fim, então, chegarmos aonde de fato queremos chegar, que é o corpo no sentido eclesial. Então, recapitulando, sentido literal,
sentido figurado e depois sentido figurado específico, que é o eclesial. Sentido literal, sentido figurado, sentido eclesial. Quando nós falamos de corpo, então, aqui, né, na exposição dessa figura, nós podemos até ficar bem tranquilos pensando assim, tá, corpo, ok. Nem precisamos falar muito sobre o que significa, né? Afinal de contas, nós, como eu disse agora há pouco, estamos falando de dentro do nosso corpo, né? De algo que nós conhecemos por experiência inata. A única observação que eu queria fazer aqui para nós tratarmos do corpo é levar em conta o conhecimento anatômico, o conhecimento biológico do primeiro século depois de Cristo, né, quando o Novo Testamento foi escrito. Então vamos supor Coríntios escrito ali no final da primeira metade do século I. Nós vamos observar que Paulo fala de corpo e membros. Né? Nós teríamos a tentação, a inclinação, né, de falar de corpo como sendo o conjunto do nosso, do nosso, não dá nem para falar, tá vendo? Do nosso corpo, né? Cabeça, tronco, membros, né? Mas, e falarmos então de órgãos, cada conjunto, né, do nosso corpo, órgão interno, né, coração, pulmão, intestino, órgão sexual, órgãos, né? E esses órgãos reunidos, nós chamaríamos talvez de aparelho, chamaríamos de sistema respiratório, aparelho respiratório, que envolveria o nariz, etc., o pulmão, papapá. Então, conjuntos de órgãos formando aparelhos, né? É assim que talvez um expositor moderno faria essa abordagem. Não é assim no primeiro século, no Novo Testamento, nem no Antigo Testamento, obviamente. Porque Paulo vai falar aqui apenas em corpo e membros. E quando ele fala membros, ele está falando, por exemplo, ele vai citar como exemplo a mão e o pé, o olho e o ouvido, cabeça e os pés. Então, é esse cuidado apenas que nós temos que ter. Ele vai chamar todas as partes do todo. O corpo é o todo. Todas as partes, cabeça, pé, mão, olho, etc., ele não se refere a órgãos internos, ele vai chamar de membros, né? Que no grego significa apenas partes, né? Então, a palavra no grego significa apenas partes. Então, aqui nós temos um pequeno ajuste semântico para fazer, né? Quando ele fala membros, ele não está usando a terminologia moderna, porque nós diríamos membros, braços e pernas, né? Ele fala também, de modo interessante, ele fala o olfato, o cheirar, né? Me parece que no versículo, deixa eu ver aqui, no versículo 17 ele fala assim, se todo fosse ouvido, parece que ele está querendo dizer, se tudo fosse ouvir, onde estaria o olfato? Então ele fala aqui de um sentido, né? Talvez usando uma figura de linguagem, né? Digamos, tomando o sentido pelo órgão, ou o cheirar pelo nariz, né? Apenas dizendo isso. Mas o que eu estou querendo dizer com esse sentido literal? Que Paulo não avança muito na linguagem do corpo, como talvez nós avançaríamos, por limitação científica, né? O seu conhecimento anatômico, biológico é limitado. Por isso ele faz uma referência bem sucinta, quase que resumindo o corpo a membros, né? Ele fala também de alguns adjetivos. É interessante que ele fala membros nobres, membros indecorosos, né? No original seria algo como colocado numa posição acima e colocado numa posição abaixo. Ou colocado numa maneira, como é que eu poderia dizer, para ser vista
e colocada numa posição para não ser vista. Curiosamente, Paulo não evita falar dos órgãos sexuais. É muito interessante. Ele poderia ter, já que ele está fazendo uma analogia, ele poderia ter falado da cabeça, pés, mãos, ouvido, etc, etc, mas ele faz questão de falar no versículo 23, 24 por aí, de órgãos indecorosos, referindo-se especificamente a essa parte do nosso corpo que nós não expomos, que é íntima, né? E ele faz questão de abordar estes órgãos, né? Os órgãos sexuais, os órgãos íntimos, né? E ele fala também de órgãos frágeis e, porém, necessários, né? Então ele fala de órgãos que estão, digamos, revestidos, pensa, por exemplo, no pulmão, no coração, que fica dentro dessa caixa torácica, né? Pense no olho, por exemplo, né? Que é um sistema extremamente complexo de lubrificação, de a captação da luz, né? Que por muito pouco pode perder a capacidade, perder sua função. Nós diríamos hoje, então, a mesma coisa que Paulo. Por isso eu estou dizendo, o sentido literal do corpo para nós aqui é muito simples, né? Na etimologia do corpo e de membros, eu apenas queria destacar que parece, eu não consigo chegar a uma conclusão conclusiva, a uma certeza absoluta, né? Mas me parece que, pelo menos no Novo Testamento, o grego usa duas palavras para se referir a corpo. Então, quando eu falo corpo, preste atenção no que você pensa primeiro, né? Então, quando eu falo corpo, corpo humano, será que você pensa primeiro no seu corpo? Será que você pensa primeiro num corpo na rua, andando, numa pessoa andando, no corpo de alguém? Ou será que você pensa num corpo deitado, dormindo ou morto? Ou um corpo, digamos, no hospital, sendo analisado? Ou, quem sabe, até num instituto médico legal, né? Um corpo sendo, digamos, dissecado cientificamente, alguma coisa assim. O grego, ele usa a palavra soma, da onde nós tiramos a palavra somático, né? Psicossomático, ou seja, alma e corpo. Então a palavra corpo em grego é soma, né? Especificamente para corpo vivo. E corpo vivo é um acesso à pessoa. Então, ao invés de pensar num corpo, um corpo inerte, morto, não, pense num corpo vivo. E para falar de corpo vivo, nós não temos saída a não ser pensar numa pessoa, porque não existe corpo vivo que não seja uma pessoa, né? Então, quando por exemplo, Jesus fala o meu corpo, ele não está falando apenas dessa carcaça física da sua encarnação. Ele está falando da sua pessoa, né? Ele não está dando uma parte de si, ele está dando a si mesmo. Pensa, por exemplo, no corpo de Cristo na cruz, antes de morrer, né? O Cristo pendurado na cruz, nós poderíamos dizer, penduraram seu corpo na cruz. Mas corpo aqui nada mais é do que um tipo de figura de linguagem para falar de Jesus, né? Então, quando a pessoa fala, por exemplo, o meu corpo, a menos que ela esteja chamando a atenção para algo especificamente físico, ela está falando de si, né? Então, é esse cuidado aqui que nós temos que ter. Para corpo morto, o Novo Testamento vai usar, o grego de um modo geral, vai usar necros, necró, né? Da onde nós tiramos a palavra necrotério, necrologia, né? Qualquer palavra que comece com necró, né? E é interessante pensar que a palavra soma
deriva de um verbo grego, sozo, de onde nós tiramos a palavra, por exemplo, salvação, preservação, saúde, né? Então, essa é uma observação interessante. Quando o Paulo fala aqui do corpo, ele está usando um vocabulário que se refere à pessoa humana, né? Não ao corpo deitado, inerte ou dormindo, mas ele está pensando num corpo como sendo equação igual a pessoa, e uma pessoa em atividade. Então, na medida em que ele falar o olho, a mão, o pé, né, o nariz, o ouvido, a cabeça, nós não devemos pensar primeiramente num corpo deitado ou num corpo parado numa fila. Mas nós podemos pensar, por exemplo, num atleta correndo. Pense um atleta Olimpíada, né? Um atleta de velocidade, um atleta com salto com vara, um atleta qualquer, por exemplo, de natação, né? Vôlei, aqueles movimentos que nós, pobres mortais sedentários, mal conseguimos imaginar que um ser humano é capaz. Pensa na ginástica olímpica, né? Em que aqueles corpos assumem diversas formas inacreditáveis, saltos e piruetas, como diria minha avó, né? Cambalhotas, né? Qual criança, né? Nunca deu uns pulos que faz as mães, né? Os pais estremecerem, né? Pensa num corpo, por exemplo, tocando piano, em que todos os olhos, ouvidos, as mãos, os pés, o cérebro, tudo está em total movimento, né? Então isso aqui vai nos ajudar a entender o corpo de Cristo não como uma realidade mística, não como uma realidade fantasmagórica apenas, como se Cristo estivesse sentado no trono e nós fôssemos o corpo dele. Ou como se nós fôssemos uma realidade mística que se forma quando nós estamos na igreja, né? E o padre invoca, etc. Ou o pastor dá a bênção, ali se forma uma aura, uma mística. Não. Se nós pensarmos no Cristo trabalhando, por exemplo. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também, né? Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então, pensar que o Cristo está trabalhando, andando, falando, correndo, chorando, dormindo, quem sabe, né? Mas, dormindo não é um bom exemplo, mas fazendo toda a sua atividade, né? Olha o esforço que é falar. Eu termino essa aula, ou as minhas aulas, suado, cansado, né? Pelo esforço de falar. Imagina falar sem recursos tecnológicos, né? O esforço que era falar, por exemplo, na praia, no monte, no vale, no deserto, né? Então, esse Cristo que age, que fala e tal, agora se multiplica, né? Metaforicamente na igreja. Bom, o que eu fiz até agora? Eu apenas falei do corpo no sentido literal, né? E demonstrei que nós devemos considerar o vocabulário limitado da época, então não procure ali, por exemplo, órgãos internos. Paulo não falou do coração, não falou do intestino, não falou do pulmão, não falou das células, né? Não falou das moléculas e tal. Não, esqueça isso. Ele simplesmente chamou ao debate aquilo que somos, que eu posso olhar para mim e ver imediatamente, né? E com essa linguagem simples, que qualquer um de nós pode acessar, ele chamou então ao debate, à exposição, à realidade da igreja.
Falei também que nós devemos pensar no corpo vivo. E ao pensarmos no corpo vivo, estamos pensando numa pessoa. Por isso, esse corpo, a igreja não forma apenas um corpo. Ela forma um corpo de Cristo, né? E isso vai ter um sentido muito especial. E também, por último, pensando nesse corpo como sendo um corpo em atividade, em plena ação, em que todo o ser, o corpo, os órgãos, os membros estão envolvidos para a consecução de um objetivo, né? De uma meta, de um trabalho. Por exemplo, um pianista, né? Ou um atleta, né? Todo o seu corpo focado, trabalhando juntos como um conjunto, né? Para um objetivo. Vamos falar rapidamente sobre esse vocabulário do corpo, para então falarmos da igreja. Corpo no sentido figurado. Vamos pensar um pouco. Nós usamos a palavra corpo no sentido figurado? Bom, nós usamos a palavra corporação. Nós usamos a palavra corporativo, né? Até no mau sentido, né? Por exemplo, quando um conjunto de pessoas se une para defender seus interesses ou para proteger um dos seus, nós usamos a palavra corporativismo, né? Eles estão sendo corporativistas, né? Por exemplo, os políticos são corporativistas, os juízes estão defendendo fulano de tal, né? Porque estão sendo corporativistas. Eles sabem que se não defenderem aquele fulano de tal que é membro da classe deles, eles todos estarão tendo problema. Então, é melhor que se defendam todos, né? Nós usamos, então, a palavra corpo nesse sentido, né? Nós usamos a palavra membro, olha que interessante, membro da igreja, membro do clube, membro de um partido, né? No sentido de filiado. Ou seja, quando alguém fala eu sou membro de uma igreja, ele está querendo dizer eu sou parte de um todo. Existe um conjunto lá, né? Como se aquele conjunto fosse o corpo de Cristo aqui reunido, né? O corpo político, o corpo médico, o corpo, né? Sei lá, essa palavra é usada, né? E nós usamos a palavra órgão, que a Bíblia não usa, mas que nós podemos usar porque pertence ao mesmo vocabulário, né? Como, por exemplo, o órgão de Estado, né? Um órgão público. O que é um órgão? Um conjunto de funções e de serviços que funcionam de modo orgânico, organização, né? Para atingir um certo objetivo. Por exemplo, um órgão público de saúde, órgão público de fiscalização, órgão público de justiça, órgão de justiça, órgão do Ministério Público, né? E órgão legislativo, né? Então nós usamos essa palavra de modo muito comum, né? No nosso vocabulário. Este uso é então conhecido no vocabulário bíblico, né? A Bíblia vai usar especificamente em relação à igreja, mas quando Paulo fala da igreja, ele não está fazendo, digamos, algo novo, usar o corpo como figura, né? O império era considerado um corpo só, né? E César o seu cabeça. Então, não na Bíblia, mas na linguagem da época, na linguagem contemporânea, é possível achar essa figura de linguagem nos filósofos, nos historiadores, nos poetas da época, né? Que César tinha conseguido unificar os povos num só corpo, né? Ligar as nações num sistema administrativo, tributário, judicial, militar, que funcionava como um só corpo ligado a Roma. E Roma, então, sendo a cabeça desse corpo, né?
Em algum sentido, parece que também o Antigo Testamento, desculpe, usa o povo de Israel como um tipo de pessoa coletiva. Então, quando fala assim, Jacó é o meu povo, né? Está fazendo um tipo de corporificação da nação, né? Então, parece que esses pequenos exemplos nos ajudam a concluir que o povo já estava acostumado com o uso desta figura. O que nós fizemos até agora? Falei sobre o corpo no seu sentido literal, falei sobre o uso moderno e antigo do corpo como figura, né? E agora, então, estamos prontos para falar do corpo de Cristo, ok? Vamos, então, entrar nessa matéria, e ela é extremamente rica, e eu sugiro que vocês leiam o capítulo 12 de 1 Coríntios, porque ele vai usar uma figura rica, porém é o texto em que ele mais explica a noção de corpo. Então vamos lá, 1 Coríntios capítulo 12 é o texto que eu vou usar como base aqui para expor nesses minutos seguintes a questão do corpo. Vamos ver então primeiro a análise de Paulo. Do versículo 1 ao versículo 12, Paulo está nos dizendo sobre o que ele está tratando. Lembra que eu falei nas aulas anteriores que a primeira coisa que nós temos que identificar na interpretação da figura é o que é que está em discussão. Aí você vai me dizer, o que está em discussão é a igreja. Ok, tá certo. Mas nós podemos ser aqui, então, um pouco mais específicos e perguntar qual traço, qual aspecto especificamente da igreja Paulo está abordando. Então, no capítulo 12, versículos 1 a 11, fica claro que Paulo está falando do funcionamento orgânico da comunidade cristã. E ele está falando da variedade de dons versus a unidade da igreja. Se você está familiarizado com Coríntios, você sabe que a igreja de Corinto, os coríntios, né, são uma igreja problemática. É a carta em que Paulo mais dá bronca, né? Chama a atenção, repreende, exorta, corrige, reclama, né? Então você sabe que aqui nessa igreja ele está tratando problemas, alguns até graves, né? Como por exemplo pecados sexuais graves, né? E aqui ele está tratando com uma igreja que avançou no exercício de dons, de capacidades. Ele fala lá no capítulo 1 que ele fica feliz que na comunidade de Corinto não falta nada, que internamente eles têm tudo que uma comunidade precisa ter para funcionar. O problema é que o exercício de dons variados está causando partidarismo naquela comunidade. Está causando dissensões, contendas, rachas, né? Cismas dentro daquela comunidade. Então, se você ler versículo 1 ao 11, você vai perceber a insistência com que Paulo bate nessa tecla, um só e vários. Ou poderíamos dizer assim, unidade versus diversidade. Um paradoxo, né? E aí você já entendeu perfeitamente aonde ele vai, por onde, né, ele vai conduzir a sua argumentação, né? Então, primeiro ele coloca esta tese, né, da unidade versus diversidade, tá? A partir do versículo 12, ele fala do corpo. Ele fala do corpo humano. Então, nós poderíamos dizer que este é o segundo passo, ou seja,
ele está chamando ao debate, à comparação, qual realidade ele vai tomar como figura. Qual realidade ele vai tomar como figura? Na aula passada, nós tomamos como realidade o rebanho, a ovelha, o pastor, o cordeiro, o carneiro, o pasto e tudo isso. Todo esse vocabulário que existe na vida real é trazido agora para colocar a par, comparar com a igreja. Nesse caso aqui, ele está colocando a par, ou em par, ao lado, né? Em paralelo, né? Lançando ao lado, paralelos, né? Paralelo. Ele está chamando a comparação o corpo humano. Então ele vai falar aqui do corpo, ora, assim como, olha o versículo 12, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também. Esse assim como, assim também, estabelece a comparação. Ou seja, ele está demonstrando para nós que a aula que ele vai dar aqui, que o assunto que ele está introduzindo, não é sobre anatomia, não é sobre corpo humano, não é sobre sistema reprodutivo, olfativo, mão, pé, etc. Não, não é sobre isso. É assim como o corpo, assim também, né? E ele vai aqui nessa exposição, etc, etc, até, digamos, versículo 26. No versículo 27, ele faz então a aplicação, que é aquilo que nós falamos, terceiro passo, né? Em que nós falamos o que se aplica, o que não se aplica. A partir do versículo 27, ele fala assim: ora, vós sois o corpo de Cristo. E então agora vai fazer a aplicação. Recapitulando. Do versículo 1 ao 11, ele está expondo qual é o aspecto da igreja que ele vai tratar. Então, o tema é igreja. Qual aspecto especificamente? Unidade e diversidade. Ele vai demonstrar que não há contradição entre unidade da igreja e pluralidade ministerial. Olha que interessante isso. Nós devemos tornar a igreja una, em que um dom prevalece e os demais são absorvidos, assimilados e devem ser domesticados, silenciados, abortados, ou nós devemos tornar a igreja uma pluralidade que vai acabar levando-a a uma especialização, a uma departamentalização, que vai acabar dividindo-a, né? Então, você tem lá uma comunidade que é boa em estudo bíblico, uma comunidade que é boa em missões, uma comunidade que é boa em oração, em intercessão, em obras sociais. Paulo está dizendo, não. A unidade é uma expressão da diversidade. E talvez antevendo a cara feia dos coríntios, aquela cara assim de quem não está entendendo, ele falou, olha o corpo humano. Então esse é o segundo passo, que a gente pode colocar aqui do versículo 12 ao 26. E depois do versículo 27, a aplicação. Deu para entender a estrutura do texto? A estrutura do texto é essa. Qual o tema? Unidade e diversidade. Qual assunto, qual figura ele vai usar? Ou seja, qual realidade, qual sentido literal, corpo, ele vai trazer aqui ao debate como figura da igreja. Não é de corpo que ele quer falar. Ele quer falar da igreja. E ele estabelece, então, esta comparação que está no versículo 12, colocando par a par. Assim como o corpo é um e tem muitos membros, assim também a igreja é uma e tem muitos membros. E então, depois, a partir do versículo 27, ele faz a aplicação.
Antes de prosseguir, eu queria dizer para vocês que esse texto tem sido muito mal interpretado e muito mal aplicado. Eu estou insistindo nesse ponto pelo seguinte: esse texto deu fundamentação, serviu de base teológica, institucional, política, para a unidade institucional, por exemplo, da Igreja Católica. Vamos chamar aqui a Igreja Católica ao exemplo, porque ela é a igreja mais antiga, ela é o exemplo culminante de uma igreja institucionalizada. Talvez o ônus de ser a mais antiga, né? A Igreja Católica usa, e nos últimos tempos, depois da Reforma, aplicou com mais profundidade e insistência ainda, até o século passado, até nas vésperas do Concílio Vaticano II, a Igreja como corpo místico de Cristo para fundamentar sua unidade institucional. A Igreja é uma. A Igreja é una, católica, universal. E eles transformaram esta realidade numa realidade mística que se expressa materialmente na unidade institucional da Igreja Católica, cujo cabeça é Cristo. Mas como Cristo está lá no céu, ele tem então um representante, alguém que faz o papel de cabeça neste corpo terreno. Então, assim como Cristo é o cabeça real, verdadeiro, dessa igreja mística que envolve os santos no céu, os santos no purgatório e os santos militantes, né? A igreja triunfante, a igreja, não sei como é que chama lá, a igreja do purgatório, não me lembro aqui agora, e a igreja militante, né? Como sendo o corpo de Cristo uno, que se manifesta aqui na Terra de modo visível na instituição católica, personificada pelo seu cabeça, o Papa. Ora, esta unidade física, material, institucional, política da Igreja acabou criando um estrangulamento, uma abolição da diversidade. Então percebam como a interpretação equivocada, segundo o nosso ponto de vista protestante, obviamente, né? Os católicos têm séculos e toneladas de material para justificar o ponto de vista deles, obviamente, não é essa a questão. A crítica que nós podemos fazer como não católicos é a seguinte: ao levar a interpretação dessa figura a uma realidade exagerada, a uma realidade mística, concreta, né? Espiritual, porém, que se materializa na instituição da Igreja Católica Apostólica Romana, eles foram obrigados a subverter a diversidade, né? Então, que diversidade pode haver numa instituição tão férrea, né? Parece um corpo, porém fossilizado, né? Tão rígido ele é. Ora, eu estou colocando isso para dizer o seguinte: a interpretação desse texto vai nos conduzir, para usar aqui uma figura de Jesus, por um caminho estreito. Como atravessar um abismo em cima de uma corda, mais estreito impossível, né? Aquele equilibrista que vai ali equilibrando, pé ante pé, se equilibrando e tal, em cima de uma corda bamba. Porém, é aí que a Igreja de Jesus Cristo, é aí que nós deixamos o corpo de lado para olhar não para a maravilha do nosso corpo, não para essa vitalidade do nosso organismo, que enquanto eu estou aqui agora falando, está concentrando todos os meus sentidos, todos os meus órgãos,
estão concentrados. Estou aqui falando com as mãos, suando, né? Estou impondo todo um esforço no meu organismo para pensar, raciocinar, falar, olhar, ouvir, né? Todo o meu corpo concentrado nesse trabalho, que já é, como disse o salmista, né? Quando olho as obras das tuas mãos, de modo maravilhoso me formaste, me teceste no ventre de minha mãe. Dia a dia sendo formado, essa coisa que nos deixa deslumbrados. Mas não é de nada disso que o apóstolo Paulo está falando. Ele está usando o simples, que não é simples, que desafia o conhecimento científico, né? Sobre o que somos dentro dessa matéria aqui. Não estou nem falando de psique, estou falando de matéria, de neurônios, de nervos, de cérebro. Mas Paulo está apontando para uma realidade muito superior, para a qual o corpo humano funciona apenas como ponte imediata. E esta coisa deslumbrante que é o corpo humano, que aparentemente é um todo não ligado a nada, porém composto de partes milhares que o apóstolo Paulo não alcançava por causa da sua limitação científica, biológica, bioquímica. E nós, cidadãos do século XXI, podemos acessar ali o Google e gastar horas e horas e horas lendo apenas o Wikipédia, né? A enciclopédia popular. Não precisamos ler nenhum boletim médico-científico. Nós já ficaríamos estupidificados. Esses dias estava com tontura, fui no médico e ele estava dizendo sobre o nosso sistema aqui, né? Como nós mantemos o equilíbrio, o ajuste imediato que o nosso corpo faz para manter esse nosso corpo bípede em pé, ereto, né? E a nossa capacidade de engolir. Ele falou que esse aparelho aqui é inimitável, como funciona isso aqui. Ou seja, estamos falando apenas de uma garganta que engole, que eu nem paro para pensar, a menos que eu esteja com dor de garganta. Mas não é nada disso que o apóstolo Paulo está falando. Ele está usando esta realidade imediata, que mesmo tomada no seu sentido simples, já é suficiente para nos dar acesso à comunidade de Jesus Cristo. Então, a comunidade de Jesus Cristo não se parece com uma sinagoga, não se parece com o sinédrio, não se parece com as associações de profissionais, Aberim, né? Diversos sindicatos que já existiam na época, né? Não se parece com o fórum, não se parece com a eclésia grega, não se parece com o fórum romano, não se parece com o senado, não se parece com nada. Existe uma ruptura aqui. E através desta figura de linguagem, Paulo quer que nós acessemos, quer que nós chamemos à realidade uma comunidade inédita, na qual unidade e diversidade não são contrapostas, mas são realidades intrínsecas, como é que poderia dizer? Irreversíveis da natureza, até gaguejo, da natureza da eclésia de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, essa simples abordagem já nos deixa pensando, meu Deus, o que é isso que nós estamos chamados a fazer? O que é isso
no qual eu fui introduzido. Então, aqui no capítulo 12, antes de dar a palavra para vocês, Paulo vai dizer assim, olha o versículo 4, os dons são diversos, diversidade, mas o Espírito é o mesmo, unidade. Versículo 5, também há diversidade de serviços, diversidade, mas o Senhor é o mesmo, unidade. E há diversidade nas realizações, diversidade, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Tudo em todos. Tudo em todos. Assim como um corpo corre, assim como um corpo trabalha, assim como uma pessoa toca um instrumento, né? Assim como uma pessoa anda, fala, pedala de bicicleta, costura, né? Qualquer ação do corpo humano, assim também, diversidade versus unidade. E aí ele explica, porque a um é dada, mediante o Espírito, palavra de sabedoria, e a outro, seguindo o mesmo Espírito, palavra de conhecimento, e a outro fé, e a outro dons, outro milagres, outro profecia, outro discernimento, outro variedade e outro interpretação. Olha que interessante. Um profetiza, mas é o outro que discerne. Um fala, mas é o outro que interpreta. Um expõe, mas a palavra do conhecimento é dada a outro, para que haja interdependência e unidade no Espírito. Então, a unidade da igreja, muito claramente colocada nesse texto, está remetida a Deus. Não pode ser ferreamente construída por documentos, nem por instituições, não pode ser obrigada por qualquer força humana. Mas assim como o meu corpo é tornado um pela vita que o mantém, se esta vita, essa vita, não estiver em todo o meu corpo, uma parte dele granguena e morre, pode amarrar, costurar, engessar, vai morrer e tem que ser amputado. Assim também a igreja é feita uma pelo Espírito. E aqui então ele continua dizendo, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, cada um individualmente. Olha aí de novo, unidade e diversidade. A partir do versículo 12, ele começa um diálogo com o corpo, que obviamente é imaginário, né? Assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Olha o versículo 13. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, eu e você e eles lá. Todos nós fomos trazidos pelo Espírito a Jesus Cristo. Um só corpo. Aqui ele está entrando na figura, né? Um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravo, quer livres, e a todos nós foi dados beber de um só Espírito. Olha a linguagem figurada como é elástica. Um só corpo. Mas esse corpo agora vai já para o sentido figurado. Esse corpo é formado de judeus e gregos. Não havia, na sociedade de então, uma associação possível entre gregos, sírios, fenícios, judeus e romanos. E tudo mais que havia no mundo. Egípcios, africanos, sireneus e etc. A Igreja de Jesus Cristo criou uma realidade, uma sociedade nova. E esses chegam para essa comunidade sendo escravos, sendo livres, não importa. Dignifica a todos.
e todos agora bebem da mesma água. Olha aí uma figura de linguagem embutida aí. Assim como o nosso corpo bebe água e todo o nosso ser é descedentado, a união, a comunidade dos discípulos acessa o mesmo Espírito de Cristo. Ou vamos colocar em traços mais, digamos, concretos. Vamos interpretar logo o que é beber do Espírito. Ora, o Espírito não é água. Beber só se bebe líquido, concordam? Beber de um Espírito é uma figura. Ora, o Espírito como água está remetendo ao Pentecostes. Está remetendo à ação de Cristo pós-pascal, que constrói essa unidade absurda aos sentidos sociológicos, mas que é capaz de juntar homens e mulheres, negros e brancos, ricos e pobres, e a partir destas classes transformá-los numa unidade que não destrói jamais sua individualidade. Jamais será uma massa. Porque assim como um corpo não é um só membro, mas muitos, assim também o corpo não é um só membro, mas muitos. Aí, a partir do versículo 15, Paulo cria um diálogo fabuloso, né? Dizendo assim: se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, então nós seríamos surdos. Veríamos tudo, mas seríamos surdos. Se todo fosse ouvido, onde estaria o nariz? Né? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são todos necessários. Paulo está dizendo o seguinte: não fomos nós que inventamos nosso corpo. Não foi nossa engenharia genética que fabricou o corpo humano. Isso nos foi dado ser. Nós nascemos com ele. Algumas pessoas transformam seu corpo até adquirir outro aspecto, né? Mas todos nós recebemos e somos o corpo que nos foi dado, né? Temos a cara que nos foi dada, a altura que nos foi dada, né? A igreja, a comunidade de Cristo, também tem a forma que Cristo lhe deu, e não outra. Então, se ela quiser funcionar como corpo, ela tem que aceitar a disposição que Cristo lhe deu. Nesse caso aqui, quero chamar a atenção, e já estou caminhando para a participação de vocês, mas eu preciso colocar algumas observações. Nesse texto aqui, prestem atenção, é um diferencial do texto de Coríntios, porque a figura permite isso. Cristo não é tratado como o cabeça. O cabeça aqui, quando ele fala no versículo, acabei de ler, os olhos, tal. Onde é que eu acabei de ler aqui, que a cabeça disse, 21. Nem ainda a cabeça aos pés. Nesse caso aqui, cabeça não é Cristo. Cabeça aqui, ele está retratando como pessoas superiores, que se julgam superiores, que arrogam para si o papel de cabeça. E ele está dizendo, desçam daí, porque o fato de vocês exercerem funções de caput
não lhes dá nenhuma superioridade sobre o corpo, porque vocês precisam dos pés, vocês precisam dos olhos, vocês precisam da boca, vocês precisam das mãos. Então, cabeça aqui é um membro do corpo. Lembra que eu falei que nós temos que considerar o conhecimento anatômico biológico do primeiro século, né? Então, não corramos nós, né, para dizer, Cristo é o cabeça, nós somos o seu corpo e tal. Não. Neste texto aqui, Cristo é tudo. Ora, se o corpo é de Cristo, então o corpo é Cristo em ação. É Cristo vivendo na igreja. Beber do Espírito. Ter o mesmo Espírito que Cristo. Cumprir a mesma função de Cristo. E é Cristo que dirige a cabeça? Não. A mão, o pé, o olho, a boca, porque é o seu corpo. Ora, onde você está no seu corpo? Você está na cabeça? Então, se cortar sua cabeça, você continua vivendo? Não. Você não é sua cabeça. Você não é seu peito. Você não é seu pé. Você é o todo. Isto, irmãos, nos indica que Cristo está em todos nós, como disse o versículo 11. Ele fez como quer. Ele dispôs todas as coisas como quis. Atua por meio de todos e de cada um individualmente. Significa dizer que só tem direito de se chamar corpo de Cristo a igreja, a comunidade que dá acesso de todos os seus irmãos individualmente a Cristo, individualmente ao trabalho. E se você disser, se nós fizermos isso aqui vai virar um troço de louco. Então isto não é a igreja que pode se chamar corpo de Cristo. Se for uma igreja que tem liderança monocrática, hierárquica, despótica, não é o corpo de Cristo. Ali não se manifesta plenamente o corpo de Cristo. Ali tem uma anomalia. Ali tem uma cabeçorra e um corpúsculo atrofiado. Ou então tem uma bocarra enorme e ouvidos, né? Orifícios, não tem ouvidos. Ou então não tem olhos, né? Ou não tem boca. Não, boca tem, né? Toda igreja fala muito. O Jürgen Moltmann, Jorge Moltmann, fala isso num livro, não esqueci o nome agora, é um livro que ele trata do espírito. Esqueci o nome agora, se eu lembrar depois eu falo, do Jürgen Moltmann, que ele fala assim, nossas igrejas parece que só tem boca e ouvido, né? Nossas igrejas parece que só tem boca e ouvido. Só fala, né? E o outro só ouve, né? Cadê o corpo de Cristo? Ora, o corpo de Cristo não se realiza por decreto. Não adianta dizer aqui está o corpo de Cristo, porque não é místico. O que Paulo está falando é de uma realidade concreta. Então, a menos que nós realizemos uma igreja, chamemos a realidade uma igreja que comporta diversidade radical, onde todos podem beber no sentido de acessar o material, a herança de Jesus Cristo, diretamente a Ele. Assim como a minha vida está em
todo o meu corpo e faz coisas involuntárias. Independente de eu pensar ou não, decidir ou não, eu deixo o meu corpo ser. Eu me lembro de uma amiga nossa que estava fazendo curso de enfermeira cirúrgica, não sei se é assim que chama, mas ela foi acompanhar médicos na sala de cirurgia. E eu achei muito interessante, eu que nunca vi um corpo aberto, graças a Deus, achei muito interessante ela dizer a surpresa que ela teve quando o médico abriu um corpo pela primeira vez diante dela. Ela não desmaiou, como eu certamente desmaiaria. Mas ela percebeu, ela pensou, ela falou, eu pensei que olhando lá dentro ia estar tudo paradinho. As tripas, né, como a gente falava, né, nossos avós, né, as tripas, né, e tal, não sei o quê, né, as tripas, né, os órgãos, né. Ela falou que é um remeleixo aqui dentro, as coisas pulam, se mexem, né, como um motor ligado, tem movimento aqui dentro. Que coisa impressionante! Eu pensar que meu corpo internamente está cheio de movimentos que independem da minha vontade. A igreja é uma união promovida por Jesus Cristo. Ele é que salva, ele é que distribui, ele é que transforma esse num operador disso e daquilo, ele que deu sabedoria especial a esse, ele que deu o dom de curar aquele, ele que deu o dom de profetizar a esse, ele que dispôs como quis. E todos devem ter função, porque o corpo de Cristo é Cristo mesmo, em ação. Então não pense nessa coisa etérea, né? O corpo de Cristo espalhado pela terra, né? Corpo místico de Cristo, né? Para os católicos, a Igreja Católica Apostólica Romana, que está na bula, na encíclica, não sei o quê. Tudo isso é conversa morta, enquanto não houver diversidade, pluralidade, enquanto todos que Cristo chamou e todos que chamam a Cristo, é o que ele fala nos versículos que eu não li, né? Versículo 3, todo aquele que invoca o nome do Senhor Jesus Cristo é dele, porque ninguém pode invocar a Jesus Cristo a não ser por ele mesmo. E nossas igrejas protestantes, evangélicas, pentecostais, que são mais plurais, que deram mais espaço aos leigos, palavra horrorosa, blasfêmica, né? Que deram mais espaço aos leigos, mas que todas tendem ao ministério monocrático, de um só, né? E estão morrendo e perecendo, matando e morrendo, porque não permitem que a vitalidade de Cristo pulse em todos que ele mesmo chamou. Então nós temos um desafio gigantesco aqui, né? Eu falei bastante dessa vez, extrapolei um pouco aqui o tema de vocês, mas nós vamos continuar essa conversa nos próximos 2 domingos. É muito material para nós tratarmos, ok? Mas como é um material extenso, me desculpem, eu extrapolei um pouco o tema, agora vou abrir para vocês. O Bebeto ok. Está dizendo assim, então, olhando para 1 Coríntios 14, podemos afirmar que a edificação do corpo, comunidade, não é apenas tarefa do dirigente da reunião. Pastor, padre, apóstolo, pai apóstolo, Exatamente. etc. Mas tarefa de todos que estão reunidos. O que Paulo diria sobre o formato da grande maioria das celebrações dominicais de hoje, tanto na igreja evangélica, entre aspas, como na igreja romana? Nós fizemos uma opção, e eu digo nós, a igreja, né, muito, muito antiga, lá nos primeiros séculos,
nós fizemos uma opção pela unidade institucional. Nós nem nos preocupamos muito com unidade em Cristo, embora haja. É milagroso, é maravilhoso que o corpo de Cristo esteja aí, porque é obra do Espírito, né? Mas nós fizemos uma opção pela unidade. E na unidade você tem que ter uma cúpula que rege, né? Quando eu invoquei aqui o exemplo da Igreja Católica, é porque eles evoluíram tanto neste magistério que rege a Igreja sob o comando do sucessor de Pedro, né? De modo tão literal, tão exagerado, que eles obliteraram, no sentido de extinguiram o papel dos leigos. A igreja, essa é uma frase antiquíssima, lá dos primeiros séculos, não vou arriscar aqui chutar quem falou, mas é bem ali de Clemente, é dos primeiros pais da igreja. De Roma, se não me engano, Clemente de Roma. Ele que fala, onde está o bispo, aí está a igreja. Sem o bispo, não há igreja. Ora, essa é uma opção doentia. E uma opção doentia, como eu estava dizendo, pela unidade institucional. A igreja passou a descrer da união dos irmãos. Aquilo que Jesus Cristo falou, onde o meu nome for invocado, eu estarei ali. Onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, eu garanto a unidade da igreja, eu realizo a unidade. A igreja teve medo e fez a opção pela unidade. E mesmo nós protestantes, e essa para mim é a dor que me move na pesquisa, é o problema da minha pesquisa acadêmica, né? Mesmo nós protestantes que rompemos com a Igreja Católica para destituir o governo monocrático e falamos de modo rudimentar sobre Ministério Universal dos Santos, imediatamente optamos por segurança para as igrejas estatais. E é bom dizer isso agora no aniversário da Reforma, 502 anos da Reforma no dia 31 de outubro, né? Porque onde se realiza o Ministério Universal dos Santos? Eu digo onde se realiza, não onde se fala, apesar de que pouco se fala. Mas qual igreja tem coragem de deixar os irmãos funcionarem como um corpo, né? Nós entendemos cabeça quase que como substituta do corpo. Por isso o Bebeto falou. O que Paulo diria das nossas celebrações dominicais? Eu acho que ele diria: vocês são uma bocarra, né? E orelhões. Só. Vocês falam, uma partezinha fala e outra, todo o resto são ouvidos. Só. Né? Então aqui não se realiza o corpo de Cristo. Né? Então as nossas igrejas foram pensadas para o clero, para o funcionamento, para a diversidade mínima e unidade institucional máxima. Diversidade mínima, quanto menos pessoas funcionarem, agirem, estiverem ativas, melhor, para a unidade institucional. Quanto mais pessoas funcionarem, mais difícil a unidade institucional. Se nós conseguíssemos recuperar a unidade que Cristo dá à sua igreja, né? Obrigado, Bebeto. Mais uma participação que já é bem, você não deu chance, foi logo no começo, mas Sim. que é interessante. Vamos da lá. Vera Siqueira, ela diz assim: é intrigante comparar sua igreja ao corpo.
Na tradição judaico-cristã, o corpo é visto como fonte de impurezas e de pecado, ao contrário do pensamento de outros povos que chegavam a idolatrar a beleza corporal e até cultuar seus deuses em orgias. Bem lembrado, interessante. Eu não tinha pensado nesses termos. Para o mundo da Bíblia, né, o corpo, tanto o Antigo Testamento e mais ainda os gregos, né, o desprezo pelo corpo, no sentido, claro, no sentido místico, no sentido espiritual, né, mas tem também, você tem razão, a estética, né, perfeita das obras clássicas, né? Mas é interessante que tenha sido usado o corpo para falar da igreja. Bacana. Quem sabe essa linha de pensamento que você propôs nos ajude a redescobrir, né? Porque, pegando essa tua fala, Vera, eu falei isso aqui no início, se eu tivesse escrevendo esse texto de 1 Coríntios 12, eu não me sentiria obrigado a escrever algo como o versículo 23. Os que parecem menos dignos no corpo, a este damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, ou seja, aquela parte do corpo que nós não mostramos em público, né, revestimos de especial honra. Eu fiquei pensando, eu lembro que quando nós estudamos isso no seminário, o professor era americano, coitadinho, ele ficou vermelho ao explicar. A gente estudava versículo por versículo. Ele ficou vermelhinho ao tratar desse texto. E eu fico pensando por que Paulo foi falar dos órgãos sexuais. E ele não fala do homem aqui, né? Ele fala do corpo humano, ou seja, ele está falando do órgão reprodutivo masculino e feminino. E é uma nota interessante porque... Bom, eu vou seguir o apóstolo Paulo, né, e vou também abordar essa questão. Veja, nós não andamos nus, nós, as sociedades, né, urbanas, né, descontando os indígenas mais primitivos, todas as sociedades se vestem, né? E todas têm essa, digamos, certa obsessão com a sexualidade e esta aparente contradição, né? Porque nós guardamos, vestimos, né? Nós protegemos do olhar público e, por outro lado, é a fonte da vida. É onde nós reproduzimos a vida. Tem um sentido de sagrado e, ao mesmo tempo, de orgástico, né? Como a Vera falou, cercando a sexualidade. Nós cristãos nunca divinizamos, nem os judeus divinizaram o sexo, né? Porém, incorretamente, impurificamos, digamos assim, né? Reduzimos a sexualidade a algo impuro, a algo ligado ao pecado. Mas as Escrituras nos permitem pensar na sexualidade humana como sendo os órgãos do amor, por isso dizemos fazer amor, né? É o símbolo máximo da unidade, é onde homem e mulher se tornam um, e isso é figura de Cristo e da igreja. Olha que interessante, Paulo não precisava ter feito isso. Não precisava ter falado em termos sexuais eróticos sobre Cristo e a igreja. E além disso é onde nós nos tornamos talvez sócios de Deus na atividade mais divina, que é reproduzir a vida e gerar a vida, reproduzir, ter filhos. Requer esta união sexual dos órgãos que Paulo chama aqui de indecorosos. Por que Paulo está trazendo isso, esta anatomia, sendo que ele não falou de órgãos nobres como coração, né? Cérebro, mas falou de órgãos sexuais? Ora, Paulo deve estar falando aqui
Eu vou dar minha interpretação, né? Porque Paulo fala de órgãos fracos, indecorosos, nobres e etc., né? E ocultos, né? Paulo está falando que a comunidade cristã, na comunidade cristã, esses dias o Bebeto, né, falou, não há classes no reino de Cristo, né? Traduzindo essa figura, partindo do real, do físico, para a igreja, nós estamos falando de uma sociedade onde não há mais nobres e não nobres, em que não há mais frágeis e não frágeis, mas em que cada um cumpre sua função. Cada um está ali porque Deus quer que esteja. Se nós falássemos um pouquinho sobre dom, porque aqui o sentido do texto é serviço, os múltiplos serviços que devem estar a favor da unidade e não da divisão. Ou seja, eu coloco meu serviço para realizar a unidade e não para dividir. Tudo que me é dado, isso que significa que eu bebo do Espírito, o Espírito me dessedenta, o Espírito vitaliza o meu corpo. Ora, se tudo isso é um só, então eu devo trabalhar por esta unidade real do corpo de Cristo, não institucional, porque a institucional não precisa do Espírito, basta um decreto. Nós também poderíamos dizer, a nossa igreja é uma só no mundo inteiro. Uma igreja rival da igreja católica, rival da igreja sei lá do quê. Por isso que as igrejinhas de bairro colocam nomes, igreja mundial do não sei o quê, igreja universal do não sei o quê. O que elas estão querendo dizer? Eu vou fazer a igreja única de Jesus Cristo. A nossa unidade não é institucional. A nossa unidade é aquela que, como Cristo, realiza no mundo algo novo. Aquilo que o Bebeto definiu esses dias como uma sociedade sem classes, onde todos têm ação, onde aquele que entrou como escravo, entrou como homem, entrou como mulher, entrou como grego, entrou como bárbaro, todos agora são tornados um. Mas são diversos. Não é uma unidade que engole a diversidade. E não é uma diversidade que destrói a unidade. Paradoxalmente, esta obra, esta sociedade, só pode ser realizada por ele mesmo. Que neste texto não é a cabeça, é o corpo. E o corpo aqui é a pessoa. Portanto, a igreja é uma expressão de Cristo. Ela só pode ser reconhecida se faz o que Cristo faz, né? Então, por isso, está ligada ao serviço, ao agir de Cristo. Portanto, o corpo de Cristo não está aí por decreto, nem é uma realidade mística, transcendental, pela qual nós estamos unidos a Cristo. Não. Aqui nesse texto é algo visível, que se manifesta na comunidade local. Na comunidade local. E a partir da comunidade local, então, vai para o mundo inteiro. Mas na comunidade local, lá onde está a hierarquia, o monos, o rei, o homem de Deus, o ungido, o porta-voz, o apóstolo, o pai apóstolo e o escambau. Lá tem que se manifestar o corpo de Cristo. Se não for assim, não é nada.
ou se materializa na prática, ou não é nada. É apenas um decreto, uma coisa mística, invisível e etc. E fantasia. Okay? O Celso diga lá, Celso. disse, há pessoas que não se sentem enviadas por Cristo, pois para a igreja que não é peregrina, elas olham para a mística, a aura do corpo e ficam se perguntando o que são. Sim. Muitos não sabem se são olhos, ouvidos ou dedos. Mas uma coisa é certa, todo pastor, o homem de terno e gravata, que supõe ser total responsável pelo rebanho, tem a certeza de que é a cabeça. As demais ovelhas são membros passivos, recebendo ordens do cérebro do púlpito. Exato. Isso, irmãos, tem tanto prejuízo, né? Um deles é esse daí, né? De ordem prática, né? A igreja não se realiza. A igreja não se realiza. Você participa dela e você fala, não encontrei aqui. Né? Encontra vestígios, né? E normalmente esses vestígios não dependem da instituição. É obra e graça de Cristo que está ali construindo. Olha aí, eu já usando outra figura, né? A obra do Espírito unindo os irmãos, né? Mas a nossa estrutura institucional impede a manifestação plena do corpo de Cristo. Por isso esse texto termina dizendo o seguinte, são todos apóstolos? São todos profetas? Têm todos dom de curar? Essa é uma pergunta retórica. Qual a resposta para essas perguntas? Celso, você que é o homem da retórica, né? Não! Ora, nós edificamos uma igreja que tem apenas 1 ou 2 dons que podem funcionar. O resto é silenciado. Ou seja, o corpo de Cristo não funciona. Não se realiza ali. Portanto, aquela igreja está doente. Né? Paulo fala, vocês não discernem o corpo de Cristo? 1 Coríntios 11. Por isso há entre vós muitos que morrem, que dormem. Claro, né? Não tem como entender. Bom, terminamos aqui esse assunto extremamente rico, né? Gostaria muito que vocês lessem 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 13, 14, que o Bebeto disse aí. É riquíssimo e infelizmente eu não terei condições de abordar como gostaria. Junto com isso, leia Romanos 12, 1 Coríntios 12 e Romanos 12. Tá? Não tem nada a ver com G12, tá? Pelo amor de Deus. 1 Coríntios 12 e Romanos 12. E aí nós teremos material para o nosso próximo encontro. Vamos lá? Sim. Eu divulguei ontem aí na página da Escola Bíblica Digital e também na minha página uma vaquinha virtual, porque nós estamos acompanhando uma missão chamada Gênesis, Projeto Gênesis, que é formada, na verdade, nesse estágio, né, por um pastor e sua esposa, pastora, pastor Marcos, pastora Liliane, né, que estão indo agir em nome de Jesus, no lugar de Jesus, né, para os pobres mais pobres, né, as pessoas de rua. Né? E não apenas isso, mas abriram sua própria casa para repartir a mesa, repartir a família deles com alguns que eles vão tirando desse caminho, da rua, aliás, né, de situação de rua, recuperando essas pessoas num ambiente familiar, encaminhando-as para o que for necessário, até que elas sejam reintegradas. O carro deles pifou completamente. E nós estamos encabeçando uma campanha para comprar para eles um carro usado. A gente está pensando algo aí em torno de 10, 12 mil, né? E para isso criamos uma vaquinha virtual. Por favor, visite lá a nossa divulgação,
Visite o projeto Gênesis na página deles no Facebook, Vamos tire deixar as nos dúvidas. comentários aqui. Vou colocar aqui nos comentários. Tive as dúvidas, pergunte, etc, etc. Faça todas as investigações que você quiser. Nós os recomendamos, né, e pedimos a sua contribuição. Nós mesmos iremos, daqui a pouco, depois do almoço, na praça, distribuir café da tarde junto com eles, né? É uma experiência maravilhosa de ser corpo de Cristo, né? Ali nós nos sentimos com a mão na massa, né? Ali nós nos sentimos literalmente sendo os pés de Jesus, as mãos de Jesus, né? Então tem sido uma grande experiência caminhar com eles, tenho aprendido muito, né, desta realização do corpo de Cristo. Então, por favor, se você se sentir interessado, a vaquinha virtual aceita qualquer quantia, né? Então, qualquer dinheiro que você puder dar, e se não puder, então nos ajude a divulgar com quem você acha que teria sensibilidade para ajudar esse tipo de projeto. Compartilhe muito. Tchau, meus amor. Tchau, gente. Tchau. Até o próximo domingo. Boa semana. Beijo a todos. Tchau, tchau. Tchau.